Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! Eu sou Camila Campos e começa agora o episódio 29, Tendências e Oportunidades para Pequenos Negócios do Turismo, do podcast Que Negócio é esse, Sebrae? Nesse bate-papo, vamos falar sobre o turismo, que, segundo pesquisas, foi o segmento mais afetado pela pandemia. Você vai saber o que muitas empresas tiveram que fazer para se adaptar a esta nova realidade. Mais do que isso, vai ficar por dentro e ter informações do mercado, tendências, tecnologias, perfil do novo turista, além dos conselhos e dicas do nosso time de especialistas. Bora lá entender os desafios e oportunidades que esse setor oferece para quem quer empreender ou já tem um negócio? Vem com a gente! E nesse episódio convidamos o proprietário da Maritaca Expeditions, Frederico Crema, que está no mercado desde 1991 e tem muita experiência para dividir com a gente. Muitíssimo obrigada, Fred. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Camila, pelo convite. Fico muito feliz de participar desse podcast e agradeço também ao Sebrae pelo convite. E completando o nosso time, Vinícius Quintão, analista do Sebrae Minas, especialista em turismo e logística. Super obrigada também, Vinícius. Olá, pessoal. É um grande prazer sempre falar com todos vocês. Então, quem é que não sonha em viajar? Seja com a família, sozinho com mochilão ou até mesmo em um passeio a dois. O que não faltam são opções de lugares que, aliás, tem para todos os gostos, desde contemplar a natureza nas montanhas ou no campo, até a agitação das praias e as baladas das grandes cidades. Mas com o isolamento social causado pela pandemia, esse sonho foi adiado. Os reflexos foram sentidos diretamente no bolso dos pequenos negócios do setor. Segundo uma pesquisa feita pelo Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas, nos primeiros meses de 2021, a queda no faturamento do setor chegou a 59%, colocando o turismo na liderança do ranking dos setores mais impactados pela crise. Ô Frederico, você tem uma empresa de turismo desde 2007, né? Como que foi sua experiência no mercado e quais outros efeitos colaterais o setor sentiu com a pandemia? Eu tenho a Maritaca Expeditions desde 2007, na verdade eu chamava Maritaca Turismo. A pandemia fez que a gente parasse basicamente tudo desde março do ano passado, 2020. Ficamos praticamente sem operar. Como decisão nossa, a gente ficou praticamente o ano inteiro sem nenhuma operação. Jogando para você, Vinícius, nesse cenário todo, por exemplo, as empresas devem estar mais flexíveis em casos de cancelamentos e remarcações de pacotes e diárias, isso pensando em quem realmente prefere deixar para depois esse passeio? Com certeza, Camila. Na verdade, existem alguns fatores dentro disso que vão influenciar diretamente a capacidade da empresa e também as prioridades. Nós temos percebido que os clientes que adiantaram as compras, eles representaram uma entrada de receita muito importante para a empresa, mas os imprevistos que cada cliente tem enfrentado com sua jornada de trabalho, com a queda do poder de compra, eles vão demandar essa flexibilidade para manter o relacionamento com os clientes. E também é preciso ficar atento à regulamentação. Todos esses cancelamentos e esses adiamentos, eles têm sido contemplados pela regulamentação, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. É um movimento unânime. Nós entendemos que para os negócios em turismo, o adiantamento das receitas é importante, mas essa flexibilidade é o que vai garantir o relacionamento com os clientes. Uma flexibilidade, então, para essas remarcações, né? Quer dizer, um poder de negociação que tem que ser visto pelos dois lados, tanto pela agência quanto pela clientela também, que deve estar aí compreensível com todo momento. Mas agora pensando também, gente, no atendimento e a falta de profissionais qualificados, ainda são um gargalo, né, do segmento, não é isso, Vinícius? Sim, com certeza. Tem um ponto importante também, só para não perder o gancho da última fala, que é possível fazer o que a gente chama de upselling, né? É fazer uma venda maior. Então você adiantou uma venda e você, com flexibilidade, negocia com esse cliente um pacote maior. E isso, obviamente, demanda mais capacitação. As pessoas que estão mais capacitadas para fazer esse atendimento, para conseguir fazer essa venda, vão conseguir conquistar clientes que talvez no momento tradicional do mercado, essa demanda não surgiria. Então,
Sim, a capacitação é uma necessidade e é um gargalo que nós temos. O mercado está se transformando, a chegada de turistas estrangeiros nesse momento vai levar um tempo para se reestabelecer, então é preciso olhar para o mercado doméstico que tem características diferentes. E para o mercado regional, então, as características vão mudar de região para região. Isso que o Vinícius falou faz muito sentido, né, Frederico? A decisão que a gente teve foi realmente de parar de vender. A gente não entendia como não existia uma previsão da pandemia terminar, né? Era melhor não vender e nem fazer pré-venda também de algumas coisas para frente, imaginando que depois de 5, 6 meses tudo ia estar normal, né? A gente já está praticamente quase há 2 anos, né? Então a ideia foi essa daí. Fred, no caso da capacitação e da construção das experiências, como que a Maritaca trata isso? Bom, a Maritaca, já estamos aqui em Sacramento, né, desde 2007, e a gente sempre trabalhando com foco no desenvolvimento do ser humano através do contato com a natureza. Todas as nossas experiências estão baseadas nesse princípio, e desde educação ambiental até mesmo o treinamento empresarial, algumas coisas que a gente faz, a gente sempre tem esse foco de construir essas experiências de acordo com experiências vividas e na natureza. E escolher a natureza, né, como nicho é reflexo da pandemia? Bom, a natureza sempre esteve envolvida com tudo que a gente fez, né? A gente trabalha com observação de vida selvagem. Com isso, a gente sempre se importou muito com a natureza, né? Independente do trabalho, mas sempre se importou muito. E de uns anos para cá a gente nichou bem esse núcleo de observação de vida selvagem, ou vida silvestre, como um nicho de mercado. E a fé também ajuda a alavancar, a dar corpo ao turismo religioso também? Bom, o turismo religioso, eu não acredito, eles trabalham mais com um público de massa, né? Normalmente o turismo religioso são mais público de massa. Nesses tempos aí de pandemia, eu não tenho trabalhado e eu não acredito muito que seja um bom momento para vender esse tipo de turismo. E o nome Expeditions, né, Maritaca Expeditions, vem exatamente porque o seu grande público é de estrangeiros? Sim, a Maritaca Expeditions se chamava Maritaca Turismo no começo. Em 2014 a gente resolveu mudar porque hoje quase 80% do nosso público é estrangeiro. Desde 2020, né, desde março, tudo foi cancelado. Então hoje a gente trabalha mais com brasileiros, apesar de que desde o ano passado assim, nosso movimento caiu drasticamente. Viagens de carro são as viagens que mais, nesse momento, são procuradas na sua agência de viagem? Destinos mais próximos? Por causa da pandemia, dos protocolos que o tempo ainda pede? Bom, como eu disse, assim, com a pandemia a gente resolveu fechar as portas mesmo e não estamos comercializando nenhum produto enquanto a gente não tiver estabilizado em relação à doença. Acho que o turismo é um grande transmissor, né? Traz pessoas de fora para os pequenos povoados que a gente trabalha. Então a gente não tem buscado muito isso, mas a gente acredita muito que as pessoas vão começar a fazer passeios com familiares, ou pequenos grupos familiares ou conhecidos para lugares de natureza. Isso a gente acredita. Mas, mesmo antes da pandemia, o perfil do turista já havia mudado, né, gente? Com a tecnologia e a expansão do digital, as pessoas passaram a utilizar a internet para encontrar o destino ideal e buscar informações sobre o lugar. Compras de passagens, pacotes e contratação de serviços diversos que vão desde a hospedagem ao guia local a compartilhar experiências e dar feedbacks. Segundo a World Travel Market, 77% dos turistas leem avaliações sobre as viagens e 72% deles publicam suas impressões sobre as experiências. Frederico, você percebeu então mesmo esta mudança e, baseado nela, implementou algo relacionado na sua empresa? Bom, hoje a internet ela é fundamental, né, para que as pessoas nos achem. Inclusive, uma das técnicas que a gente usou durante a pandemia é usar bastante a mídia social no ponto de vista de mostrar as belezas que tem por aqui, né? E sempre dizendo, quando tudo isso passar, não esquece da gente, vem aqui curtir um pouco disso daí. Ultimamente, a gente percebeu que as pessoas usaram muito mais a internet, né? Então a gente usou esse veículo para continuar, vamos dizer assim, vivo no mercado, né? Então com as lives, com entrevistas, foi muito bacana. Esse boca a boca é muito importante, né, Vinícius? Você poderia dar para a gente aqui dicas para o empreendedor ficar atento no ambiente virtual e o que deve fortalecer ainda mais no período pós-pandemia? Camila, esse é um padrão irreversível
Nós saímos de uma comunicação unidirecional, que seria, por exemplo, a televisão, aquela propaganda que você veicula na TV, mas você não tem retorno, né? E quando eu digo retorno, é uma mensagem de volta, e na rede social é o contrário, né? A gente tem esse retorno o tempo todo. Então, quando se fala de reputação, é literalmente entender como a empresa é vista o tempo todo por todo mundo. E aí, esse padrão novo de comunicação, ele é o que manda nas vendas. Isso não vai retroagir, nós entendemos que o que vai acontecer é intensificar. Esse vai ser o principal canal de venda daqui para frente. E aí, é importante a gente descrever uma coisa que a gente chama de engajamento. Não adianta só falar muito. Você precisa ter uma relação ativa com esses clientes. É preciso que os clientes também respondam o que a empresa diz. Quando a empresa se manifesta, os clientes vão se guiar pelo que a empresa diz, mas também vão se guiar pelo que os outros clientes dizem sobre a empresa. Então, as avaliações que os clientes fazem sobre os produtos de uma empresa têm um peso muito grande na decisão de compra. Quando a gente tem toda essa rede se comunicando, algumas boas práticas são fundamentais. A primeira delas, que a gente sempre destaca, todo cliente tem que ser respondido. A única coisa que pode tratar uma reclamação são boas avaliações. E num tempo hábil, rápido? Sempre, se possível de imediato. E aí entra de novo a capacitação. A comunicação com o cliente é fator crítico. Então, se nós temos uma comunicação de baixa qualidade, que demora, que agride o cliente, isso é uma perda de venda. Não tem outra classificação. Quando uma pessoa que não está capacitada está colocada para se comunicar com o cliente, ela pode alavancar as vendas ou matar essas vendas. Se um cliente coloca uma reclamação muito escancarada ali para todo mundo ver, qual que seria a melhor forma de responder esse cliente, hein, Vinícius? De forma particular ou ali mesmo? Ali mesmo. O ideal é sempre ter a comunicação clara e transparente, porque o cliente que está procurando a empresa e vê aquela reclamação, ele quer saber qual foi a tratativa que a empresa deu. Nós temos uma das plataformas que mais cresceu no país, que é o Reclame Aqui, e ela é guia de relacionamento com o cliente. A maior parte de nós vai procurar o Reclame Aqui antes de comprar, para saber se aquela empresa tem uma boa relação, se ela resolve os problemas. Então, se você recebe na sua empresa uma reclamação, por mais agressiva que ela seja, ela precisa ser respondida, ela precisa ser respondida de uma forma cordial e, sendo bem direto, é preciso dar uma solução para aquela reclamação. A empresa tem que ter o que a gente chama de jogo de cintura para manter o relacionamento com o cliente. O cliente pode ser que não vai querer mais comprar, mas ele não pode sair com raiva, ele não pode sair com vontade de fazer uma propaganda negativa da empresa. E para quem está perdido ainda nesse meio digital, mas precisa urgentemente aprender a lidar com esse processo, tem consultorias de marketing nesse sentido? Tem. O Sebrae oferece consultorias de marketing digital, consultorias de marketing em geral. Nós atendemos os clientes em diversos produtos. Pessoal, essa inserção, a presença digital, ela é para ontem. A única coisa que a gente pode dizer. Então, procure o Sebrae se você está perdido, se você não sabe como entrar nesse meio. Lembrando, ter uma página na internet não basta. Ah, eu já tenho presença digital. Não. Se você disser eu tenho uma página e eu deixo lá, é o equivalente a dizer que eu vendo no escuro. E ser visto no meio digital não é simplesmente criar um endereço. Você precisa ter uma comunicação ativa. Então, o Sebrae consegue ajudar você a entender como fazer isso, a entender quais são as melhores ferramentas para executar essas ações. E para ver que não é um bicho de 7 cabeças, né, Vinícius? Dá para fazer. Com certeza dá para fazer. É uma mudança de paradigma, mas dá para fazer. Você vai transformar o seu negócio. E ainda falando em tecnologia e praticidade, gente, seria possível operar de forma semelhante ou em conjunto com aplicativos e novos modelos de negócio, de compartilhamento de espaços e experiências, como o Airbnb e outros tipos de aplicativos? Você, Frederico, aposta nesses apps? Hoje, a gente, não sei se acredita muito nesses aplicativos, eu acho que eles são muito bons, aplicativos de venda, né? Venda online e apps. Hoje a gente não tem, a gente usa mais as mídias sociais mesmo e consegue efetuar venda através do site. Não utilize esses apps. Esses aplicativos, eles têm entrado no mercado brasileiro, mas encontrando um cenário regulatório um pouco complicado.
A gente tem visto aí algumas empresas que operam viagens de ônibus e as ações judiciais das empresas tradicionais são frequentes. No caso da Airbnb, com relação à indústria hoteleira, é importante entender que esses aplicativos eles transformam o mercado, então as empresas tradicionais elas vão se transformando para conseguir competir nesse mercado. As questões judiciais elas vão persistir até que exista uma regulamentação específica, mas é bom ficar de olho porque são plataformas de captação de clientes. E aí, como o Fred falou, parceiros, se é possível estabelecer uma relação de parceria dentro dessas plataformas, isso pode ser bom para o seu negócio, mas é preciso entender na linha do que o Fred falou. Esses parceiros, eles são compatíveis com o meu modelo de negócio? Eu consigo trabalhar dessa forma? Se o seu nicho de mercado permite uma relação mais impessoal, talvez seja uma boa ideia, talvez ter clientes com uma relação menos próxima seja adequado ao seu modelo de negócio. Mas se o seu negócio depende de grupos menores, depende de um atendimento muito próximo, com uma criação de experiência muito específica, e aí é importante deixar claro, pessoal, nichos de mercado, modelos de negócio, ou seja, públicos específicos pedem tratamentos diferentes. Não é todo público que precisa de um tratamento tão próximo quanto o que o Fred está descrevendo. Alguns modelos de negócio vão ser compatíveis com grupos menos próximos, com experiências menos específicas. Então é importante entender que esses aplicativos eles enfrentam algumas dificuldades para entrar no mercado brasileiro, mas eles estão operando, eles estão transformando o mercado e eles podem ser bons parceiros para o seu negócio. Então, gente, ainda sobre essa questão do marketing digital, né? Temos uma dúvida do nosso ouvinte. Olá, eu sou o Miller Alves, trabalho na Servitur Turismo de Montes Claros, Minas Gerais. A minha dúvida é a seguinte: em tempos de pandemia, em que o nosso setor, o turismo, foi duramente penalizado, e está sendo, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o marketing digital, notadamente em relação à Lei de Proteção de Dados que começou a valer recentemente? A Lei Geral de Proteção de Dados ela está em vigor, é importante entender que ela não vai entrar em vigor, ela já está em vigor. Então as empresas já estão sujeitas a tomar cuidado com esses dados. A gente está tendo uma adequação na realidade brasileira com relação ao mundo inteiro. Então existem leis diferentes em diferentes países, mas que estão tentando chegar a um patamar semelhante para que a gente tenha uma transição mais fácil. Mas é importante entender o seguinte: existem aspectos da lei que são realidade e existem aspectos que são rumores. Então vamos lá. Primeiro ponto, quais dados precisam ser tratados com muito cuidado? São dados de pessoas físicas. Então, se os seus clientes são pessoas físicas, sim, essa é uma questão importante. E dentro dos dados de pessoas físicas também, nem todos os dados que os clientes fornecem têm essa sensibilidade. Quais tipos de dados, como exemplos, precisam ser mantidos em sigilo, não podem ser transmitidos para terceiros, etc. Dados de contato, dados de gênero, dados de raça. Esses dados não podem ser compartilhados, é preciso guardar o sigilo do cliente. Então, se a sua empresa tem parceiros e faz essa troca de informações, não há problema nenhum você tratar quantas pessoas tem num grupo. Isso não tem problema. Dados que vão afetar a sua operação do ponto de vista logístico, eles podem ser compartilhados. A lei geral não vai impedir você de fazer isso. Você não tem problema de compartilhar a data com que o seu cliente vem e sai do seu empreendimento. Isso não é um problema. Então, é importante entender. Alguns dados são sensíveis, mas não são todos. Isso não vai impedir que uma agência de viagens faça a venda com dados que um hotel recebeu. Você vai ter um limite. Você não vai poder, por exemplo, fazer o que a gente sabe que acontece no mercado e é totalmente desaconselhável, que é a venda de cadastro. Isso realmente não pode acontecer. Então você não pode pegar a sua lista de hóspedes e vender para uma agência de viagens. A agência de viagens não pode vender isso para uma companhia de transporte. E você, Frederico, já passou por alguma saia justa dessa? Alguém já te fez alguma proposta querendo comprar uma lista de cadastros dos seus clientes? A gente nunca vendeu contatos de cliente, nem nunca recebeu nenhum tipo de proposta. E a gente sempre faz tudo baseado na ISO 21101, que é a Gestão de Segurança para o Turismo de Aventura. E a gente sempre, qualquer coisa que a gente pede para os hóspedes, a gente se pauta nessa autorização. Inclusive, a gente pede a autorização de uso de imagem. Quando a gente grava alguma coisa, filma alguma coisa, fotografa alguma coisa, a gente sempre pergunta se é ok para os clientes dividir essa imagem com a gente. Se a gente não tem essa assinatura, a gente não divulga as imagens. Perfeito. E isso aí, Fred, tem 2 pontos que eu quero destacar da sua fala que são fundamentais. O primeiro é pedir autorização para coletar esses dados e utilizar. Isso é fundamental, viu, pessoal? A lei geral ela determina que o uso dos dados tem que estar explícito para quem está fornecendo. E o segundo ponto que o Fred falou, que eu acho fundamental, é que
O uso da imagem, por exemplo, dos clientes melhora a comunicação da empresa. É diferente você fazer uma divulgação do seu produto com clientes usufruindo e com modelos usufruindo. A artificialidade ela prejudica essa comunicação, sim. É importante entender isso. E aí, pessoal, vale a máxima. Coleta de dados é sempre coletar os dados que você precisa. Não é coletar tudo. Dados em excesso são problemáticos. Sair pegando todas as informações dos clientes, além de poder trazer um problema judicial em caso de vazamento, você vai ter dados que você não vai usar, mas você vai gerar um atrito para coletar. O seu cliente vai ficar receoso de informar. Os ouvintes podem pensar, eu cheguei num meio de hospedagem e estão me perguntando coisas como qual é a minha cor favorita. Isso pode ser bom para oferecer uma experiência para o cliente, mas isso pode ser invasivo também. Então é importante sempre ter esse limite. A informação que vai melhorar a experiência do cliente é a informação que é fundamental para o negócio funcionar, mas qual é o custo disso? O cliente vai se sentir mal? Ele vai se sentir invadido? Isso pode prejudicar a relação com o cliente. Então, sempre vale o equilíbrio nisso. E para saber desses limites todos, gente, tô lembrando aqui, vale muito a pena você dar uma conferida lá no episódio 13, LGPD, dados não são brinquedo. No nosso podcast Que Negócio é esse, Sebrae, a gente já falou de forma mais aprofundada sobre esse assunto e você pode conferir lá no episódio 13. Se você quer ter sua dúvida respondida pelos nossos especialistas do Que Negócio é esse, Sebrae? Então ficou fácil. Envie sua pergunta pelo direct do Instagram do Sebrae Minas, que ela pode ser respondida aqui em um dos nossos episódios. Ainda falando nos novos comportamentos que vieram para ficar, a Hotel Reservation Service apontou em sua pesquisa que 86% dos clientes corporativos consideram a higiene dos locais o fator principal na escolha da hospedagem. Até a Organização Mundial de Saúde criou um protocolo especial de recomendações sobre serviços de higiene em áreas públicas, quartos e salas de reuniões, além da garantia das distâncias mínimas exigidas pela legislação local e o treinamento de funcionários e fornecedores. Por aqui, o Ministério do Turismo criou um selo, Turismo Responsável, Limpo e Seguro, que identifica estabelecimentos e guias de turismo que assumiram um compromisso em adotar protocolos de biossegurança para proteger turistas e trabalhadores contra a Covid-19. Lógico que essas são maneiras de estimular o empresário a seguir os protocolos de segurança e para dar ao turista a certeza que está indo para um lugar que segue as orientações das autoridades de saúde. O que a gente vem sempre falando em nossos episódios é que o consumidor está cada vez mais consciente, principalmente as questões sustentáveis. Vinícius, o que o empreendedor do setor do turismo deve fazer para se adequar a essas novas exigências ambientais e sociais que muitas vezes vêm do próprio turista? Bom, os selos, como a Camila deixou claro, né, eles são uma forma de incentivar a adoção desses protocolos. Mas é importante entender que o protocolo ele é específico, ele tem regras, ele tem orientações de processo, né? É como a empresa deve funcionar para prevenir essa transmissão, no caso específico, da Covid-19. A empresa precisa se adequar, ela precisa se transformar, não adianta achar que vai operar da mesma forma. Algumas adequações são mais rígidas, outras são mais flexíveis. Algumas são mais profundas, outras são mais superficiais. Então, no caso de meio de hospedagem, por exemplo, pode ir desde a restrição da capacidade, então a empresa operar com 50% dos leitos, com 50% das unidades habitacionais disponíveis aos clientes, até disponibilizar o álcool gel em todos os ambientes, ou chegar a pontos mais drásticos de fechar ambientes de convivência. Então vai depender muito do momento, é importante sempre estar ligado nisso, vai depender do momento. No caso nosso de Minas Gerais, a onda, a classificação da onda, se a onda é amarela, vermelha, roxa, então os protocolos são diferentes. Em alguns casos a empresa pode não poder funcionar, isso é algo que pode ocorrer, a gente está observando isso já faz mais de um ano. A empresa precisa estar atenta que é muito mais uma mudança de comportamento do que de estrutura. Não quer dizer que a empresa vai ter que construir algo diferente, vai ter que contratar uma estrutura maior e sempre lembrando, alguns desses comportamentos, sempre que a gente tem essas mudanças, eles passam a ser permanentes. Se a gente for lembrar lá no atentado de 2001 das Torres Gêmeas, a transformação dos aeroportos foi profunda, isso persistiu, mudou toda a lógica de fiscalização, a lógica de acesso às aeronaves. Então, esses protocolos de higiene, é bastante provável que eles passem a se tornar permanentes. Então, o uso de álcool gel, a higienização
dos ambientes, a higienização de roupa de cama para os meios de hospedagem. Então é sempre importante entender os protocolos. Os selos são uma boa forma de comunicar? São, mas o que vale são os protocolos. Você adotar um selo e não seguir os protocolos é a pior das realidades, porque você está comunicando para o seu cliente que você faz e você não está fazendo. Isso é inadmissível. Você tem que adotar o protocolo. O selo é uma forma de comunicar. E o selo basta para comunicar? Não. Você tem que reiteradamente comunicar ao seu cliente as medidas que você adota. E isso pode adotar uma linguagem mais formal, de acordo com o protocolo, com o selo, ou pode ser uma relação mais pessoal. Filmar uma higienização acontecendo, tirar uma foto de um ambiente onde tem o álcool gel disponível. Então, sempre deixar claro para o cliente o que você faz. Mostrar o selo não é suficiente. Ou seja, é falar e fazer cumprir. Ô Fred, quais são os principais investimentos que os meios de hospedagem devem fazer hoje para ganhar a confiança do visitante? Porque parece que esse desafio ficou ainda maior, né? Em relação aos protocolos, a gente fez parte de um grupo de trabalho que desenvolveu os protocolos para turismo de aventura, feito pela BETA, Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Então, hoje a Maritaca utiliza a ISO 21101, Gestão de Segurança para Turismo de Aventura, quando pensamos em alguma atividade de turismo de aventura na natureza. Lá tem os protocolos básicos e necessários para a gente mostrar para o cliente que a gente está pensando nele em primeiro lugar e que a segurança é em primeiro lugar. Eu acho interessante a declaração do Fred, porque muitas vezes as pessoas vão entender assim, mas então se eu vou para uma atividade ao ar livre, eu não preciso me preocupar com o protocolo. De forma alguma, né? O Fred está deixando claro aí com a experiência do mercado que os protocolos eles são fundamentais em qualquer segmento de atividade. A coisa que a gente sempre diz, né? Turismo é gente, é relação entre pessoas. Então, se tem pessoas, os protocolos vão ter que estar presentes. Claro, com o que o Fred falou, que também é fundamental. Os protocolos têm que ser adequados às atividades. Então não adianta a sua empresa, que é de um setor, pegar um protocolo geral. Ele precisa ser específico, precisa entender quais são as particularidades. É aquele momento que você tem contato com o cliente, são as superfícies que o cliente tem contato, são os ambientes onde o cliente fica recluso com mais gente. Então é entender qual é a minha atividade, quais são os pontos de risco, o que o protocolo vai ajudar a diminuir esse risco de contaminação. Quando o Vinícius fala para evitar esses pontos de aglomeração, né, eu fico pensando no check-in e no check-out. Os serviços agora estão cada vez mais sendo virtuais e você, Fred, sente na pele, no dia a dia, a dificuldade dos clientes ao fazer a entrada e saída dos hotéis de forma virtual? Sente essa dificuldade ou não? Quando a gente trabalha, a gente sempre tenta facilitar esses check-ins e check-outs, pegando todos os dados anteriormente. Dessa maneira fica mais fácil qualquer tipo de contato. Já tem todos os dados do cliente naquele mesmo protocolo de gestão de segurança que a gente falou anteriormente. E isso que o Fred falou é muito interessante, né? Você conseguir agilizar esse processo, às vezes pode ser visto como um excesso de cuidado, mas isso também reduz a espera do cliente, né? O cliente ele tem menos momentos da viagem que a gente poderia chamar de burocráticos. Então, se você já adianta isso, o cliente já chega e pode experimentar o lugar, pode usufruir dos serviços. Então, é muito sinérgico isso, né? Se a gente puder tratar um pouco disso, são relações muito boas para a empresa. Além de melhorar a experiência do cliente, além de reduzir o custo e além de preservar a vida, você aumenta o seu resultado. E, obviamente, você não precisa sair contratando uma série de aplicativos para sua empresa, você não precisa contratar uma empresa desenvolver um site para fazer esses processos. Você pode, dentro da sua ideia de marketing digital, a gente falou um pouco como o Sebrae pode ajudar, você pode fazer isso por uma plataforma de comunicação. Você pode fazer isso por um WhatsApp, por um Instagram, por um e-mail, por um Facebook. Então você consegue adiantar processos sem necessariamente assumir novos custos também. Então é possível, com um pouco de dedicação, você transformar a sua forma de atender, levar isso para o digital, melhorando a experiência do cliente, preservando melhor o cliente. E aí é importante, gente, se você puder destacar para o cliente que isso está sendo feito pensando no cliente, melhor ainda. Isso vira uma vantagem competitiva. Você falou lá no início que não vendeu os serviços da Maritaca nesse período de pandemia, até pela dificuldade em honrar com os compromissos mediante o fechamento do comércio, de pontos turísticos e da própria restrição na circulação das pessoas. Então, qual foi a estratégia que você adotou para manter o relacionamento com seu cliente, já pensando em uma expectativa de retorno? Desde março a gente não estamos operando, né, por uma estratégia da empresa, e a gente começou a diversificar
os produtos, por exemplo, a gente prestou consultoria de gestão de segurança para turismo de aventura, para algumas empresas, e eu acho que esse foi uma das soluções, né? Não pensar em vender roteiros nesse momento que a incerteza reina. Você já vê algum horizonte, Vinícius? Também acho difícil a gente bater o martelo e dizer quando. O que a gente tem muito claro que assim que for possível, a gente tem uma demanda represada muito grande. E aí a dificuldade das empresas não vai ser captar clientes especificamente, vai ser gerenciar essa demanda. Porque todo mundo vai querer sair. Exatamente, a competição vai ser ferrenha. Nós teremos a capacidade do mercado inteira disponível para atender os clientes. E eu queria fazer um comentário sobre essa questão dos custos, Camila, se me permite, que é o seguinte, o Fred levantou um ponto aí que às vezes fica implícito na mente das pessoas. A venda tem custo. Você vender implica também custos. Então, quando você vende um serviço, você tem custos para prestar esse serviço. Então, é importante ter atenção que em determinados momentos pode não valer a pena vender. Isso é realidade. Se o mercado está muito apertado, os custos estão muito altos, talvez faça sentido olhar um pouco para dentro da empresa, reorganizar esses serviços, reprecificar, colocar num patamar diferente e aí sim fazer a venda. Ou retirar alguns desses atributos do serviço, fazer um serviço mais simples para conseguir captar esse mesmo cliente. Agora, para colocar esse pé no freio, gente, precisa de ter uma reserva, né? Você teve essa reserva, Fred? Com a nossa parada em março de 2020, realmente a empresa é pequena, muito pequena, mas a gente conseguiu o Pronamp. Então, através da verba conseguida pelo Pronamp, isso daí auxiliou bastante a gente para segurar nesse momento mais difícil. Então, agora a gente já está se preparando para começar a pagar o Pronamp, né? Então, a gente espera que o retorno seja um pouco mais rápido, mas sabemos que a gente, na verdade, tem que ser bem cauteloso mesmo nesse momento. Perfeito, o Fred tocou em outro ponto importante que é o crédito, né? O Pronamp, a gente trabalha no Sebrae, a gente fala muito do FAMP, a gente inclusive oferece consultorias para você trabalhar melhor o seu crédito, tanto captar quanto investir esse dinheiro, operar o seu negócio, mas é importante sempre lembrar, pessoal, crédito pode ser remédio, pode ser veneno. Então, se você não sabe planejar como pegar o crédito, também pode procurar o Sebrae. Nós temos consultorias financeiras para dar esse suporte, porque é importante entender o momento de pegar esse crédito e o que fazer com ele. Por exemplo, pegar crédito para fazer investimento no momento que você não vai vender pode ser veneno. Pegar crédito para manter uma estrutura mínima para sua empresa não fechar pode ser remédio. Então é sempre importante entender, crédito é uma boa ideia com planejamento. Sempre lembrar disso. Crédito não é ruim em todas as situações, só que tem que ter responsabilidade, tem que ter planejamento. O Fred falou do Pronamp, o Pronamp está de volta aí na regulamentação do governo, então é importante olhar para as linhas de crédito, para as condições, todas as taxas, as formas de pagamento. A gente tem o FAMP sempre acontecendo aí via Sebrae, diversos correspondentes do mercado operam essas linhas de financiamento. Ah, Vinícius, eu estou com dúvida, qual que é esse crédito, como que eu pego, quanto custa? O Sebrae pode me ajudar? Pode ajudar, pode procurar consultoria no site, no 0800, a gente tem total domínio e vontade de falar com vocês. Já falamos até aqui sobre os impactos da crise e opções para a retomada das tendências e mudanças de comportamento do turista, com foco na higiene, na experiência, acesso aos serviços e pesquisas de forma remota. Mas ainda dá tempo daquela dica final. Frederico, quais os conselhos que você daria para a gente, depois de 30 anos de experiência, para quem está no mercado e anda meio perdido sobre o que fazer diante desse cenário de instabilidade? Eu acho que se fosse fácil, não seria divertido. Uma frase que eu aprendi faz pouco tempo. E eu acho que assim, a gente não pode desistir e tem que usar a criatividade, ver de que forma que a gente pode cativar os nossos clientes para ele fazer o nosso serviço. Lembrando que o turismo, principalmente o turismo de natureza, o turismo de aventura, acredito que vai ter um grande crescimento assim que melhorar tudo isso. A gente tem que ser cauteloso, porque a gente é corresponsável pelo que acontece em relação à pandemia e as comunidades que a gente trabalha. Então, ser cauteloso e perseverante. É isso aí. Tá certo. Muito obrigada, viu, Frederico, pela sua presença aqui no nosso podcast. Mais uma vez, eu queria agradecer muito ao Sebrae por participar desse podcast. Muito obrigado, Camila. Foi muito bacana bater um papo aí com vocês. Espero que a gente tenha respondido aí as perguntas. Até uma próxima. Pois é, gente, aí, o Frederico Crema, ele que é proprietário da Maritaca Expeditions. E você, Vinícius, queria agora que você falasse, né, para aquele empreendedor que
que pensa em investir nesse segmento? Quais dicas, né, que você daria nesse momento? Bom, com relação ao turismo, é importante o que o Fred falou, né, de que vai ter o boom. Isso aí é quase uma certeza, não dá pra gente dizer que é, mas é quase uma certeza. E a gente está passando por uma transformação no mercado brasileiro que demorou muitos anos e foi preciso a gente passar por uma catástrofe, né? Essa pandemia está sendo uma catástrofe. E a gente está começando a perceber o potencial do mercado doméstico brasileiro, o potencial do mercado regional. E a gente precisava trazer turistas sempre de São Paulo, sempre de Belo Horizonte, sempre de Brasília, sempre do exterior. E agora a gente começa a perceber que existe mercado no interior do país. A gente consegue ter mercado. Então, é importante observar. Eu quero investir no setor. Existem mercados diferentes, com negócios possíveis. É sempre importante entender qual é a dinâmica de funcionamento, o que as pessoas querem. Esse é o ponto fundamental. Eu consigo entregar algo que as pessoas querem e que talvez elas nem sabem ainda que querem. Uma experiência diferente, algo que surpreenda as pessoas. Algumas experiências virtuais têm aparecido que a gente acreditava que isso não ia acontecer, não ia funcionar. E isso está servindo às vezes para não só trazer a vontade do turista vir depois, mas o turista pagar por experiências virtuais. Então existe um mundo de possibilidades nesse mercado de turismo, mas é importante entender o que você vai fazer, o que você vai ofertar. É possível ter vendas nesse momento? Ou você está pensando no horizonte daqui a 12 meses, 18 meses? Porque se você tem planejamento, tá na hora de começar a pensar nisso. O Sebrae sempre fala, planejamento é indispensável. E aí eu vou lembrar vocês, no ano passado a gente teve um evento muito interessante do Sebrae, a gente criou o Check-in Minas, foi um evento que movimentou o mercado de Minas Gerais. Nós trouxemos tanto empresas para comprar serviços de empresas de Minas Gerais, fizemos rodadas de negócio, nós tivemos uma feira virtual, onde as empresas de Minas puderam vender direto para os consumidores os pacotes e os serviços. Foi um sucesso. Nós queremos executar esse evento novamente esse ano e queremos ir além. Então o Sebrae está preparando novidades para o mercado de turismo, não só para as empresas quanto para os clientes. Então fiquem atentos com o que o Sebrae está divulgando, participem do que o Sebrae executa, procurem o Sebrae para as consultorias e principalmente procurem o Sebrae para olhar para o futuro. Essa questão do planejamento é indispensável. Quanto antes você começa a planejar o seu negócio, eu não vou dizer que antes ele sai, mas ele sai melhor, isso é certeza. Gente, então é isso, olha, foi um prazer, viu, Vinícius? Muito obrigada. Vinícius Quintão, analista do Sebrae, especialista em turismo e logística, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, depois de tanta informação boa, a cabeça fica a mil para pôr em prática essas dicas, não é mesmo? Lembre-se que nesta jornada para empreender no segmento de turismo, você não está sozinho. O Sebrae Minas está com você. Não é à toa que disponibiliza uma série de materiais como cartilhas, e-books, guias e capacitações que vão te orientar a dar o próximo passo no seu negócio. Acesse o site sebrae.mg ou ligue no 0800 570 0800 e fale com um especialista em pequenos negócios. Em nosso próximo episódio sobre setores e segmentos de mercado desta segunda temporada do podcast do Sebrae Minas, vamos falar sobre a economia criativa com uma convidada pra lá de especial. Está todo mundo convidado, hein? Valeu, pessoal! Que negócio é esse, Sebrae? 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 É esse, Sebrae? É esse,